Com a palavra, Arthur Quioro, representante do candidato Fernando Haddad. Não. Deu? Oi. Bom dia a todos. Eu quero também agradecer o convite ao Rui Bauman, ao Balestrina, ao professor Giovanni Serri, a todas as entidades envolvidas na realização, saudar os demais representantes dos candidatos, a cada um dos daqui presentes, dizer que é uma grande honra para mim representar a candidatura de Fernando Haddad e Manuela Dávila, que substituem o presidente Lula, e espero que hoje, nesse debate, poder reafirmar os principais compromissos que Haddad e Manuela assumem com a sociedade brasileira e estão expressos em seu programa de governo disponível à sociedade brasileira e que nós entendemos como fundamental debatê-lo. Me parece fundamental também ressaltar a confiança que o setor tem na experiência que nós já apresentamos, que os nossos governos fizeram no sentido de melhorar a saúde da população brasileira e organizar a própria participação do setor privado, como provedor de bens, de insumos e como prestador de serviços contratados pelo SUS. Quero destacar a nossa responsabilidade, a gênese da própria produção do complexo industrial de saúde no Brasil tem a ver com as nossas experiências de gestão, as nossas políticas industriais, os programas do BNDES, da FINEP, a produção da política de PDPs, as novas formas de contratualização, o PROAD, os hospitais de excelência, a política de assistência farmacêutica, o programa Farmácia Popular, ou seja, um conjunto de medidas estruturantes que foram fundamentais para a saúde brasileira, que continuam sendo fundamentais e que precisam ser amplamente discutidas, aperfeiçoadas, qualificadas e incrementadas. Nós pretendemos reforçar a assistência farmacêutica no SUS, retomar o programa Farmácia Popular, aprimorar o processo de gestão pública e de regulamentação do terceiro setor. Nós precisamos revogar a emenda constitucional 95 e ampliar a base de financiamento pública da saúde no nosso país, até para poder garantir aquilo que Giovanni Serri dizia, acesso com qualidade. Com o atual subfinanciamento, isso é impossível. Consolidar e expandir o programa, a estratégia Saúde da Família, a atenção básica em todo o país, integradas em redes, enfrentar um gargalo muito importante, que é o da atenção especializada, com a produção de um programa destinado a essa questão, que não signifique simplesmente a produção de mais filas e os eternos mutirões, mas uma proposta estruturante, investir pesadamente na promoção da saúde, em políticas intersetoriais capazes de enfrentar intersetorialmente, de forma integrada, responsável, os principais gargalos, como o da violência, da segurança no trânsito, do impacto da obesidade, da atividade física, qualificar a política de regionalização e fortalecer, de maneira bastante importante, e defendendo o direito à saúde dos 47,5 milhões de brasileiros hoje que têm acesso à saúde suplementar, que nós não podemos também deixar de tratar com a máxima prioridade. Espero, no tempo restante, nos debates, nas questões, aprofundar os principais compromissos e agradeço muito a oportunidade de representar Fernando Haddad nesse momento. Obrigado. O tema é sobre judicialização da saúde. A judicialização, atualmente, pertinente ou não, tem consumido grande parte do orçamento da saúde em todas as esferas de governo e, inclusive, afetado os setores privados também. Considerando que esta é uma demanda crescente e, além disso, há um atraso na incorporação de novas tecnologias, que também provoca mais judicialização, como o seu governo pretende lidar com essa situação? 2 minutos. Oi, deu. Por favor, tem mais 10 segundos. Vocês sabem que eu não gosto de falar, né? Tem esse problema. Bom, gente, eu acho que esse é um ponto central na discussão do futuro do nosso sistema de saúde brasileiro. Não tem como tergiversar, essa é uma questão central. Ela começa pelo subfinanciamento, né? Parte dos problemas são produzidos a partir da lógica. Nós temos um sistema de saúde público hoje, somando os gastos das 3 esferas de governo, né, que coloca R$ 3,20 por habitante por dia. Isso é menos do que uma passagem de ônibus aqui em São Paulo para levar.
e nós temos que garantir integralidade do cuidado da vacina ao transplante com R$ 3,20 por habitante. Então, qualquer discussão que passe por melhor eficiência no gasto, que é um imperativo ético, é um imperativo do ponto de vista da racionalidade da gestão, não pode desconsiderar o profundo subfinanciamento do sistema. Senão nós estamos brincando de falar sobre o futuro da saúde do país. Em segundo lugar, me parece que nós precisamos trabalhar de maneira absolutamente integrada. O Poder Executivo, as 3 esferas de governo, o setor privado, o sistema de justiça brasileira, inclusive no sentido daquilo que o Conselho Nacional de Justiça já vem fazendo, um trabalho bastante importante, bastante intenso, já mostrando algum êxito, né, em que, cada vez mais, a gente possa estabelecer, através de uma regulação clara do processo de inovação tecnológica, inovação e incorporação tecnológica, que a gente possa qualificar o processo de gestão, inclusive do ponto de vista de definir quais são as prioridades de investimento. Agora, com congelamento de gastos públicos por 20 anos, com o perfil de desenvolvimento demográfico, epidemiológico que nós temos, nós estamos condenados a ter um profundo agravamento da questão da judicialização no nosso país, e essa é uma questão que nós vamos ter que juntos enfrentar, apesar de toda a dificuldade. Obrigado. Mais uma vez, bom dia. A pergunta é a pergunta do SEBEX, e ela versa sobre recursos humanos e sua formação. Os recursos humanos são fundamentais para a saúde. Entretanto, percebe-se grandes carências na formação profissional, especialmente em áreas como liderança e gestão. Quais são as soluções que os senhores propõem para qualificar a gestão da saúde no Brasil? Qualificar e profissionalizar a gestão, acho que é um imperativo tanto para o sistema público como privado. Eu diria que talvez seja uma das maiores lacunas que nós temos nesses 30 anos de Sistema Único de Saúde, junto com a não mudança do modelo assistencial, do modelo de gestão e do próprio subfinanciamento. É fundamental para que a gente possa fazer com que as políticas de saúde tenham efetividade, investir naqueles que, de fato, fazem com que essa política possa ser materializada, que são os trabalhadores e os gestores. É uma lacuna achar que a melhor formulação política feita em âmbito nacional ou âmbito estadual, por si só se consolidará sem que tenha, de fato, gerentes, gestores, trabalhadores e trabalhadoras comprometidos com um conjunto de transformações necessárias. Ao mesmo tempo, a ideia de formar em capacitações e acreditações pode funcionar meramente como um fetiche, até porque a complexidade da gestão em saúde, uma área em profunda transição, incorporação tecnológica cumulativa, que se transforma em períodos muito curtos, exige um processo de aprendizagem permanente. Portanto, nós insistimos muito na necessidade de instituição de políticas de educação permanente, que possam fazer com que, através de tutorias, de processos baseados em problemas, em aprendizagem à distância, num conjunto de estratégias pedagógicas, envolver trabalhadores e gestores no desafio de qualificação da gestão. Vejam, se a gente quer investir no processo de contratualização, seja dos serviços públicos, seja da relação com o setor privado contratado pelo SUS, né, é fundamental qualificar os agentes do Estado no processo de formulação de políticas, de controle, de auditoria, de capacidade de gestão. E isso é, como eu disse, uma lacuna do SUS nesses últimos 30 anos. Faço essa pergunta em nome do Instituto Coalizão Saúde. A cooperação entre os setores público e privado, baseada em uma rede integrada de cuidados contínuos, é fundamental para tornar o sistema de saúde melhor e sustentável. Tanto assim que a própria Constituição Federal prevê a participação do setor privado de forma complementar ao SUS, além de afirmar que a assistência à saúde é livre para a iniciativa privada. Falta, no entanto, maior integração entre as duas esferas. Qual a posição do seu governo sobre a participação do setor privado no planejamento e execução das políticas nacionais de saúde? Essa pergunta é muito importante.
a atividade de planejamento é uma atividade do Estado. No governo Fernando Haddad, nós não vamos transferir a atividade de planejamento do sistema de saúde para o setor privado, mas queremos uma forte participação, queremos conversar, dialogar, ouvir, sem abrir mão do papel de gestão do Estado. O que a gente tem visto no país, experiências locais, experiências estaduais, em que, literalmente, se entrega a capacidade de gestão. Esse país é um país profundamente heterogêneo. Nós temos 438 regiões de saúde. Nós temos que construir processos de gestão singular, ouvindo secretários municipais, ouvindo secretários estaduais, ouvindo os conselhos, ouvindo o setor privado, construindo uma política nacional de saúde capaz de olhar profundamente para a heterogeneidade que nós temos. O setor privado não está distribuído homogeneamente nesse país. Um projeto de parceria público e privado em São Paulo tem uma dimensão, mas nas 438 regiões de saúde do país, ela se transforma num desafio muito maior. É preciso olhar de maneira clara para essa realidade. Me parece que a experiência de constituição de cadeias produtivas de saúde, muito interessante como um aporte de sugestões, de contribuições para o processo de planejamento, né? E eu dou o exemplo da atenção especializada. Nós não enfrentaremos esse estrangulamento na oferta e no acesso ao sistema de saúde da população brasileira se nós não integrarmos efetivamente os recursos públicos e os recursos privados. Porque, muitas vezes, onde o setor privado lucrativo não está presente, e não irá, estamos lá em Santas Casas, como nossa parceira, né, Rogatti? Ou temos as universidades públicas, temos serviços municipais. Então, nós temos que olhar, na nossa opinião, para processos e, como disse aqui o Henrique de maneira muito clara, reverter essa lógica de pagamento por produção, vencer o período inampiano, né, e recolocar um processo de gestão baseado, de fato, em resultados, em qualidade e garantia de acesso. O modelo atual de incorporação de novas tecnologias ao sistema público, está correto, na sua opinião? Qual a sua proposta para esta questão? Se a gente considerar, por exemplo, que o FDA é centenário e que nós temos uma experiência de incorporação tecnológica efetiva de menos de 8 anos, nós poderíamos olhar de duas maneiras. Primeiro, que nós conseguimos avançar bastante. Acho que esse é um primeiro pressuposto. E o segundo é de que falta muito, que nós temos que construir mecanismos que permitam a incorporação tecnológica em bases mais seguras, mais efetivas, né, e mais qualificadas. Até porque, diferente de outros setores da economia, eu já fiz uma menção a isso, nós temos uma característica muito peculiar, que é uma incorporação tecnológica acumulativa e não substitutiva. E isso tem um impacto sobre a sustentabilidade do sistema de saúde público e privado que não se observa em outros ramos da economia. Portanto, a tradução pura e simples de outros processos, de outros métodos, de outros ramos, né, de outros setores da economia, tem que considerar a especificidade que nós enfrentamos, do ponto de vista da perspectiva de sustentabilidade a médio e longo prazo. Nós temos questões fundamentais que vão precisar ser enfrentadas. E acredito, como eu disse anteriormente, que o estabelecimento do diálogo, né, e de uma proposição de uma agenda mais objetiva a ser negociada entre o setor privado e o setor público é o melhor caminho nesse sentido. Faço referência, por exemplo, à questão de resolver os entraves relacionados às pesquisas clínicas. Eu faço menção a uma medida efetiva de resolução das questões que estão relacionadas à questão do Conselho Nacional de Ética em Pesquisa. Eu coloco uma questão fundamental, a dimensão da sustentabilidade. E isso é fundamental, inclusive, para enfrentar outras questões, como o financiamento adequado e o enfrentamento da judicialização. Insisto, avançamos muito, mas precisamos construir uma grande agenda em torno desse tema. Os hospitais credenciados pelo SUS, sejam filantrópicos ou privados, respondem por mais de 60% dos atendimentos hospitalares do SUS, com sérios problemas de financiamento derivados de uma tabela que os remunera com grande defasagem.
Qual a proposta do candidato para manter esses atendimentos à população sem comprometer a saúde financeira destes hospitais? Senhor Arthur Chioro. Bom, eu acho que esse é o momento de reafirmar uma questão fundamental, o compromisso em enfrentar o subfinanciamento do sistema público de saúde. Se nós não conseguirmos elevar progressivamente, ter como meta objetiva, chegar a um patamar de pelo menos 6% do PIB como gasto público, nós jamais conseguiremos efetivar a integralidade do cuidado e remunerar de forma adequada o conjunto de serviços públicos e privados. Acho que essa é uma questão fundamental. Acho que não dá para tergiversar e, portanto, é fundamental revogar a Emenda Constitucional 95 e trabalhar numa perspectiva de crescimento econômico para o país e do aporte de recursos necessários. Em segundo lugar, é fundamental rever o modelo de participação do setor privado. Essa questão permite voltar à questão colocada pelo professor Giovanni Serri. Não é possível que santas casas, hospitais privados, mesmo hospitais públicos, fiquem buscando, na tabela do SUS ou na lógica de incentivos do Ministério da Saúde, o que paga melhor para definir qual é o seu papel assistencial dentro de uma região de saúde. Junto com os secretários municipais, junto com os secretários estaduais, dentro do processo de planejamento, nós temos que ter capacidade de fazer a precificação dos serviços, instituir um processo de contratualização que remunere, como aparece que há um consenso na mesa, por uma outra modalidade que não seja o pagamento por produção de serviços prestados, mas efetivamente pelo cumprimento do papel assistencial, pelos resultados, combinando um processo de financiamento que seja por orçamentação global, mas, ao mesmo tempo, mantenham mecanismos de incentivo pelo atingimento de resultados, pelo cumprimento dos papéis assistenciais, de formação, de pesquisa, de ensino, de integração com a rede, de tudo aquilo que uma instituição prestadora privada, seja ela filantrópica ou lucrativa, pode e deve dar para participar do SUS. Mas eu insisto, 438 regiões não podem apontar para um modelo único. Tem que olhar a singularidade desse país. Pergunta: quais são os planos para o programa Mais Médicos, revalida e carreira, Deve ser letra de médico, né? Por atestado para médico. Eu esqueci de pedir para escreverem com letra legível. Enfim, a pergunta é a seguinte: quais são os planos para o programa Mais Médicos, revalida e carreira por estado para médicos? É muito importante essa questão. Nós, como eu disse na minha intervenção inicial, nós vamos priorizar a expansão e qualificação da atenção básica em todo o país. E nós não podemos trabalhar. Todo mundo fala que a atenção básica é fundamental, mas nós não podemos deixar desamparado o universo de brasileiros que mais precisam de atenção básica, que mais adoecem por falta de oferta de programas de promoção, de prevenção, diagnóstico precoce, tratamento das doenças, por não ter garantido o acesso. Não estamos falando do universo de pessoas que estão aqui. Nós estamos falando dos 42 milhões de brasileiros que nunca tinham ido a médico e que moram em todo esse país. E, portanto, nós produzimos uma estratégia de expansão. É uma lei federal, nós vamos retomar a implementação nos seus 3 componentes. O componente de garantia de provimento de pessoal, com a novidade de que o Programa Mais Médico, praticamente hoje, já consegue garantir a fixação de médicos com médicos brasileiros. Isso já é uma realidade. Nós temos uma perspectiva cada vez menor da necessidade de contar com a força de trabalho de médicos estrangeiros e poder trabalhar basicamente com a força de trabalho de médicos brasileiros, mas dar continuidade a isso. Em segundo lugar, garantir a infraestrutura adequada para a atenção básica, porque isso é fundamental, condições de trabalho para que a equipe de saúde, não apenas o médico, possam exercer um cuidado qualificado e resolutivo, porque senão a gente vai continuar engrossando, por exemplo, nossos diabéticos e hipertensos na hemodiálise, na fila de transplante renal, porque não temos capacidade de tratá-los adequadamente na atenção primária. E investir fortemente na formação, na qualificação, na interiorização das escolas, na garantia de qualidade, no processo de revalida que tem que ser único para todos os profissionais formados no Brasil e no exterior, para que a gente possa efetivamente garantir a atenção primária a todas as pessoas. Se nós retomarmos, nós chegaremos à meta de 2,7 médicos por 1.000 habitantes em 2026, um padrão
Tempo em âmbito esgotado. internacional. Bom, antes de encerrar, eu gostaria de passar a palavra para cada um dos participantes, para que em 2 minutos eles pudessem... Agradecer aos organizadores, a cada um de vocês que estão aqui presentes, que estiveram na web nos acompanhando. Eu gostaria muito de poder estar aqui representando, ou qualquer outro dos nossos companheiros e companheiras da nossa coligação, representando o presidente Lula. Infelizmente, nós não conseguimos mais a transferência de votos. Ela está se dando, nós vamos estar no segundo turno, temos muita convicção disso, queremos aproveitar esse processo para discutir as propostas para o Brasil, queremos contar com o engajamento de toda a sociedade brasileira, nós precisamos de um governo que tenha a capacidade de pacificar esse país, de retomar o crescimento, de conseguir enfrentar a injustiça, a desigualdade social, e a questão da saúde, e o SUS em particular, é fundamental para isso. O SUS talvez tenha uma das principais conquistas civilizatórias. Eu tenho absoluta convicção que sem o SUS, nesses últimos 30 anos, a população brasileira viveria a barbárie. Nós não teríamos chegado aos indicadores de saúde demográficos que chegamos. Isso não significa que nós não tenhamos muitos problemas, que nós não tenhamos que enfrentar muitos desafios. Parte desses desafios passa por essa relação com o complexo produtivo de saúde, passa por entender que o Ministério da Saúde é um grande ordenador de recursos, tem uma capacidade imensa de usar o poder de compra pública, né, para poder colocar e alavancar, inclusive, a economia desse país, gerar emprego, gerar riqueza, e nós pretendemos, de fato, ter a oportunidade de voltar a governar esse país, né, e qualificar, dar mais vida e mais qualidade de vida para a população brasileira. Muito obrigado a todos e a todas por essa oportunidade.